E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E dessa vez com vocês mais um vídeo de leituras, galera. E ó, as leituras, né, foram bastante recheadas. Então, nesse vídeo nós teremos finalização de Astra Lost in Space, mais umas pegadinhas da Takagi, ó, polêmica com namorada de aluguel, gente que, ó, fica aí pra ver que tá pegando a coisa aqui nesse mangá. I Am a Hero rumando para o seu final. Também temos mais uma etapa lá da disputa lá da cozinha aqui no Food Wars. E aí a gente vai entender a relação de todos esses bichos aqui na capa. E também finalização de um mangá muito querido por mim, Lobo Solitário. Tudo isso depois da vinheta. E se você curte os nossos vídeos de leitura, já sabe, deixa o seu gostei no vídeo, né? Também se inscreve se você ainda não for inscrito. Lembra de ativar o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. E se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Inclusive, tem sorteios para membros todos os meses. E é aquilo, né? Se você não quiser receber spoiler de algum desses mangás, não tem problema. Dá uma olhada aí na descrição que tem o momento exato em que a gente fala de cada um desses mangás. E a gente já começa com Astra Lost in Space. E, gente, eu já falo que esse volume final foi perfeito. Ele foi o tipo de final que eu gosto de ver nos mangás. Um final extremamente fechado, um final que não foi apressado e que, terminando de ler o volume 4, o meu medo era esse, de que o autor ele apressasse o final e ficasse tudo jogado, mas não. Foi tudo muito bem construído, tudo muito bem explicado e ele finalizou de uma forma... Lógico, ele é um final que deixa aberturas pra gente tentar imaginar o que pode acontecer com os personagens, mas que ao mesmo tempo você se sente satisfeito quando você termina de ler. Então vamos lá, aqui no Astra a gente tinha muita coisa para ser respondida nesse volume final, né? O primeiro é que a gente descobriu que eles tinham resgatado, né, uma menina que ela achava que eles estavam voltando para a Terra, mas a gente descobre que na verdade o nome do planeta deles não era Terra, era Astra. E aí o autor, nesse volume final, ele consegue explicar pra gente o que aconteceu, né? Eu não vou me ater a muito desses detalhes, porque aí vocês lendo fica mais fácil de entender. Mas assim, ele foi muito minucioso nessa explicação de fazer com que a gente entendesse, né, o que aconteceu, por que as terras estão trocadas. Foi referente a uma guerra que aconteceu e os humanos depois se arrependeram, quiseram trocar, né, e quiseram começar do zero ali de novo, mas ao mesmo tempo fazer uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas não lembrassem dos fatos do ocorrido, enfim, mas ele explicou muito bem. E apesar de parecer confuso, ele foi tão preocupadinho com a gente, amei ele, que ele tem aqui um dos capítulos, ele faz até um cronograma, né, sobre a ordem dos acontecimentos para que a gente entendesse certinho o que de fato aconteceu. Então isso eu achei fantástico da parte dele. Então, ótimo, tivemos aí explicações, estamos entendendo, trocaram as... Um ponto já foi concluído, com êxito. O outro ponto era a gente descobrir quem que era o impostor entre eles. Quem que era a pessoa que estava tentando assassinar todo mundo ali. E a gente acaba descobrindo que era o Charles. Eu gostei da escolha de ter sido o Charles. Na verdade, eu já estava desconfiando da Ares, né? Estava desconfiando dela porque personagem que é muito bonzinho, o santo desconfia, né? Mas não, acabou sendo o Charles. Foi uma explicação plausível também, porque nos volumes anteriores meio que eram focados em cada um dos personagens, né? E eles contando o plano de fundo deles. Mas a história real do Charles é uma história convincente, né? Ele era o clone lá do rei, da onde ele morava, e a gente descobre que a Ares era, na verdade, a clone da princesa que era filha desse rei. E que o Charles, ele só está protegendo a Ares por conta dela ser o clone, e ele na infância era amigo dessa princesa e ela acabou morrendo meio que para salvar ele, né? Então ele ainda se sente em dívida com isso e ele estava querendo matar todo mundo ali por ordem do rei, porque como ele era um clone, ele devia obedecer, ele estava vivendo somente para o rei. E a única pessoa que ele não ia matar era a Ares, porque ela era a filha. Então por isso
que sempre que tudo que ele tentou fazer ali pra matar, né, nos volumes anteriores, ele só fazia quando uma pessoa estava sozinha, pra ele não ser visto, e quando a Ares aparecia, ele parava, porque justamente ele não queria matá-la. E aí o autor, ele consegue mostrar isso pra gente de uma forma muito boa. Ele vai mostrando assim os flashbacks pra você ir resgatando algumas coisas anteriores. Então, eu também gostei muito disso. Mas lógico que a gente tem, né, a redenção. Então, o Kanata, né, ele vem lá como bom protagonista. Ele fala que ele não vai desistir do Charce, porque o que eles viveram ali foi uma viagem. Ele até perde um dos braços, né, nisso. Mas o Charce, ele acaba voltando a ser do bem. Eles voltam para o planeta Astra, que é a Terra, né, inversa ali, e eles revelam tudo o que aconteceu da questão dos clones, as pessoas que fizeram isso com eles acabam sendo punidas. E uma coisa que eu achei muito legal na história é que ela mostrou um futuro, né? Ela foi para alguns anos no futuro. Eu acho muito legal quando as histórias terminam e mostram o futuro. Mas aí, diferente do que você pode pensar, que vai virar um Bolt, né? Não. Não é um Bolt e nem dá trela para um Astra 2. Ele mostrou um futuro falando pra gente o que as pessoas, o que os personagens ali da tripulação da nave Astras estão fazendo agora. A gente viu que o Kanata casou com a Astra, que os outros dois lá também se juntaram lá, os dois que já namoravam, né? A gente vai vendo o que aconteceu ali com cada um dos personagens e que no final o Kanata, ele ainda continuou as aventuras espaciais dele. Então, gente, foi um final extremamente satisfatório. Aqui no vídeo de leituras a gente costuma dar notas, né, para os mangás e com certeza a nota para Astra é 10. Inclusive, eu mega recomendo que você adquira essa coleção, porque ela é curtinha, são só 5 volumes, muitos estão em promoção na Amazon, inclusive eu divulguei o link esses dias lá na nossa comunidade e vale mega a pena. Pode comprar sem dó de nada que você não vai se arrepender. E aí a gente vai para Takagi, a mestra das penhaninhas, volume 5. Bom, é aquilo, né, de Takagi, são histórias episódicas, colocando sempre ali, ela aprontando alguma com o protagonista. Mas uma coisa que eu destaco aqui nesse volume é que ele logo começa com uma história do futuro. Então a Takagi lá com a filha dela, aí ela tá vendo o álbum de fotografia, eles tentam fazer um mistério assim, né, sobre o Nishikata, a gente fica se perguntando, mas cadê ele, né? E ela já tá casada, tá com uma filha, ela fica contando pra filha dela, olha, aqui a mamãe quando estava na escola, vê se você consegue achar seu pai aqui na foto, e a menina fala, eu não consigo, não, tá tudo muito diferente, lá. Aí a gente vê que a Takagi agora, ela faz as pegadinhas com a filha dela. Então a filha dela tenta aprontar, ela faz uma pegadinha lá com a menina. Mas aí no final desse capítulo a gente vê que a Takagi e o Nishikata, eles se casaram e que essa filha é a filha deles dois. Mas, gente, eu nunca entendo isso nos mangá. Por que eles não mostram o rosto dos personagens adultos? Eu não consigo entender. É a mesma coisa, só um rosto mais maduro, né? Porque aí o rosto do Nishikata não mostra. O rosto dele fica aqui, ó. Fica tudo acontece alguma coisa pra tampar. O balé é tipo a Senhora Belo lá da Superpoderosa. Sempre vai ter alguma coisa tampando o rosto dele. Mas a gente vê aqui no final que eles dois de fato estão casados, porque lá no Japão, quando a mulher se casa, ela adquire o nome do marido, né? O sobrenome do marido. Então ela perde o nome da família dela e ganha o sobrenome do marido. Gostei desse mangá, igual eu sempre falo, a leitura de Takagi ela é muito leve, é uma leitura muito descontraída, e eu tô gostando bastante, eu tô achando o mangá, ele é um mangá muito fofinho. Por mais que a Takagi, ela é maldita, ela é debochada, assim, eu amo esse tipo de personagem, às vezes dá umas dó do Nishikata, mas tem umas coisinhas bem fofinhas que acontecem, né, tipo, tem uma cena aqui que eu achei muito fofo. Que eles estão indo embora, estão saindo da escola, aí meio que os amigos do Nishikata chamam ele para ir jogar um jogo novo que saiu. E aí ele não vai, ele vai embora com a Takagi, né? Aí ela pergunta, mas nossa, por que você não foi, né, com seus amigos? Aí ele fala assim, porque eu gosto de ir embora com você. Aí tipo, ela fica lá com aquela cara dela que ela sempre tem, de paisagem, né, não fala nada, e tipo, ele fica com vergonha e vai embora correndo. Aí ela, depois, quando ele sai, ela até faz assim, né? Ela, tipo, tava prendendo a respiração e ela fala assim, nossa, não faz isso que isso mexe comigo, né? Então, os dois se gostam, mas não conseguem falar isso
na frente tem aquilo, né? Quem briga se ama, quem se provoca muito se gosta demais. Então, para esse volume aqui de Takagi, eu vou dar a nota 9,5 de 10. Gostei bastante também. Agora, a gente vem para aquele momento do vídeo que vocês amam me ver assim. Namorada de aluguel. Gente, pelo amor de Deus, eu odeio essa personagem aqui. Eu já odeio. Volume 2, ela já está na minha lista de 10 personagens mais odiados, tá? Nem a Gatsuna, que quem já acompanhou aqui, Furifura, tá nessa lista. Mas a Mami, ela está nessa lista porque ela é uma FDP, assim, escrito com gosto. E eu falo isso com gosto. Vamos entender o porquê. Então a gente já começa... mas esse Kazuya aqui também, gente, ele também não é flor que se cheire, né? Pelo amor de Deus. A gente começa lá com ele tá lá com a Mami, né? E ele ainda gosta dela, ela, tipo, desprezou ele, falou que gostava de outra pessoa, mas aí quando ela viu que ele tinha arrumado uma namorada, né, entre aspas, porque ninguém sabe que ele alugou a menina, quando ela viu ele com uma namorada bonita, né, com corpão e tudo mais, despertou nela uma coisa. E essa menina, ela é desgraçada, por quê? A gente vê, assim, o autor, ele consegue enganar bastante, né, a gente, e esse é o intuito. A gente vê ela lá falando pra ele, não, mas eu ainda gosto de você, né? Eu só falei aquilo, não sei o que tava na minha cabeça. E aí o Kazuya, ele é um tapado, porque ele acredita nessas coisas. Depois a gente vê um quadro, né, que ela fala assim, ó. Mal deu um mês, ele já arrumou outra? Fala sério. Aí pergunta, qual era o nome dela? Shizuko, Tsuru? Já esqueci, tipo, já, né, querendo ser a mais, né? E aí ela fala, e ainda teve a audácia de defender ele na minha frente. Vou terminar o namoro deles a qualquer custo. E aí o autor coloca ela com umas caras assim de desgraçada, sabe? De vilã de novela mexicana. E o Kazuya lá batendo uma pra ela, gente. Que dó do menino. Aí tá, e a gente tem a historinha da praia, que eles estudam na mesma universidade, né? Aí eles vão lá pra praia. Sempre tem praia nessa história. Aí tá, eles vão pra praia. Daí o Kazuya, ele tem que inventar uma desculpa porque a Mizuhara não pode acompanhar ele na praia, porque ela é uma namorada de aluguel. E lá na cláusula do contrato, tá dizendo que as namoradas de aluguel não podem ir para locais, né, onde os corpos delas sejam expostos, né, como piscinas, praias. Então o Kazuya não tem como alugar ela pra ir. Aí ele inventa uma desculpa lá que ela não vai. Aí o que essa Mami fica fazendo? Ela fica de novo conversando com o Kazuya, ela vai lá, toca no emocional dele, né, começa a falar, e ele, de novo, ele é iludido, aí ele acredita em tudo as coisas que ela tá falando. Só que o que acontece? A Mizuhara, ela estuda lá na mesma universidade. E as amigas dela também foram pra essa mesma praia, que é as coincidências dos mangás e animes, né, gente? Tem que ter. Só que a Mizuhara, quando ela tá na universidade, ela muda o penteado, ela usa um óculos lá pra ninguém reconhecer ela. Pra ela ficar diferente, ninguém vê que ela é a namorada de aluguel. E aí eles acabaram se encontrando lá. Aconteceu uma situação onde eles se trancam no banheiro lá, ela e o Kazuya, pra conversar, né? Falar, não, a gente precisa terminar esse namoro. Por quê? O Kazuya, ele quer terminar o namoro dele, né, de aluguel, pra que ele consiga voltar com a Mami, porque ele tá caindo nas coisas, nas artimanhas em que ela tá falando, né? E aí ele quer dar um jeito, ele falou, não, vamos dar um jeito aí de terminar, porque se eu terminar com você e começar a namorar com a Mami, aí eu consigo falar pra minha avó que eu tô namorando, e aí porque ele só tá fazendo o namoro de aluguel por conta da avó dele, né? Que a avó dele quer ver ele namorando uma grande menina pra que ele seja um bom homem. Só que aí a Mami, ela acaba entrando no banheiro, que é um banheiro unissex, e ela acaba ouvindo o Kazuya conversando com alguém, e isso obriga a Mizuhara a ela tirar o traje dela lá de estudante e se tornar a namorada do Kazuya. E aí ela fica ali junto com eles, né, conversando. E aí, ó, a gente tem outra coisa que a Mami apronta. A Mami fica olhando ela de cabo a rabo, invejando, né, que ela tem seios fartos, que ela tem um corpo muito esbelto. Aí ela começa a conversar assim com as amigas dela, né? Quem chama a namorada para uma reunião de amigos? Tá querendo se mostrar? É por isso que eu detesto virgens, porque ele é virgem, né?
E aí ela falou mais, ela falou, e ainda me vem com essa de, há quanto tempo? Saudades do tempo em que eu ainda não tinha visto sua cara. Morra, causalzinho meloso. Aí ela faz uma cara de FDP lá, que vem um cara falando assim pra ela, nossa, você é tão linda, tá sozinha? Ela, tipo, ela olha assim com o olhar, os caras vão pra longe. Aí do nada ela volta o rostinho dela meloso porque o Kazuya aparece. Aí eles começam a conversar e, tipo, os amigos do Kazuya estão gostando da Mizuhara porque o Kazuya, eu sempre vou repetir isso, ele é um tapado, ele é um idiota, gente. Ele é o que ele é, não tem como defender. Não existem argumentos pra gente defender o Kazuya. E existem muitos Kazuyas por aí também, se a gente for ver. Mas enfim, aí tá todo mundo lá conversando, a Mami ela vai pra água e o Kazuya também vai, porque ele começa a ficar nervoso lá do rumo da conversa, e a Mami chama ele pra de trás de uma pedra. E ela fala, ai, perdi minha pulseira aqui, me ajuda a achar. Aí ele tá lá, o que ela faz? Desce um beijo nele na boca. Beija ele na boca ali. Aí ela até fala assim, ai, desculpa, Kazukun, né, já não consegui me segurar. E aí ele começa a lembrar de quando eles começaram a namorar, né, ele e a Mami. E aí ele vai lembrando que ele ficou todo iludido, né? Que ela foi super fofa com ele, que ela topou de primeira passear com ele lá no parque. Aí isso já mexeu ali com a cabeça dele. E aí o outro amigo dele já se tocou, falou, mano, ele tá aprontando alguma coisa ali atrás daquela pedra. Aí ela saiu, né? Como se nada tivesse acontecido. Quando o Kazuya, ele volta pra rodinha ali de amigos, eles fazem um joguinho de poke. Poke é um docinho japonês que você coloca na boca, aí cada um vai mordendo de um lado até que beija na boca, né? Joguinho de adolescente. Aí no meio ele para, quando ele vai chegar assim, pra beijar a boca dela, ele fala assim, olha, a Chizuru e eu decidimos terminar. Aí tipo, ninguém entende, né? Hã? Ele, eu sei que não é a melhor hora pra dizer isso, mas a gente não pode mais fingir, não é a Chizuru. Aí tipo, ela vê que ele tá nervoso, tremendo, ela confirma, mas aí ele fala assim, minha avó vai sair de alta do hospital na quarta que vem, na semana que vem. Eu termino agora, começo a namorar a Mami, que já tá doidinha por mim, que tá até me beijando ali atrás da pedra. Quando minha avó sair de alta, é só eu falar que eu terminei, mas eu já tô com outra menina e ela também vai gostar. Nisso, cara, o amigo dele desce um soco na cara dele, né? E aí ele fala uma frase que eu lembro que eu até tirei uma foto dessa frase e mandei lá no grupo do Mangatube e falei, ó, vocês aí. Ele fala assim, ó, Kazutin, seu imprestável, pare de se apaixonar com o seu pinto. E aí eles começam a descer o pau no outro ali, brigar. Aí, tipo, quebra o clima, aí ele até fala pra menina, né? Ele fala assim pra ela, cadê aqui, ó? E você também, Mami-chan. O Kazutin é um idiota que vive se iludindo. Pare de ficar se insinuando pra um cara de quem você deu um fora. Aí, tipo, ela faz uma cara assim, eu não tive essa intenção. Aí o Kazuya ainda vai defender a menina. Ela ainda fala assim, ó, Kibi, seu miserável, pede desculpas para Mami-chan, né? Aí eles se separam ali. Aí o Kazuya vai lá conversar com a Mizuhara. Ele fala assim, olha, vamos de fato, né? As coisas entre eu e a Mami já estão caminhando para dar tudo certo. Então, vamos acabar com isso, tá? Vamos acabar com isso. Nisso, o amigo o Kibi, que é o amigo do Kazuya, ele chega lá pra Mizuhara e fala, ó, vamos conversar? E aí ele conta que ele é amigo do Kazuya desde a infância. O Kazuya é uma pessoa assim bem iludida, é uma pessoa solitária, ele é uma pessoa carente, tal. E que por ele não ter tido muitos relacionamentos, qualquer menina que fala alguma coisa, ele se apaixona, E aí ele pede assim, dá uma chance pra ele, conversem, né? Pelo menos conversem. Aí ele até dá 2 convites que ele tinha comprado pra eles irem em uma balsa. E ele falou, ó, eu comprei esses convites pra vocês, vão pra essa balsa, conversem lá e se resolvam. Aí tá, ela aceita, ela fala, aí depois o Kazuya também aparece, aí ela fala, olha, ele deu aqui pra gente, vamos ir, porque pra gente não fazer desfeita. Aí ele falou, é bom a gente ir mesmo pra essa balsa, porque aí a gente fala que a gente conversou lá e que deu tudo certo e que a gente resolveu de fato terminar. E aí eles vão. Só que o que acontece? A Mizuhara, ela tá ficando doente. Por quê? Na hora lá que eles estavam no banheiro, ali o Kazuya, que ela teve que tirar lá toda a roupa, colocar roupa de praia, ela ficou descalça, ela começou a andar em chão gelado,
tomou friagem, né? E aí ela acabou ficando com febre. Só que ela não contou isso pra ninguém. E ali no meio da balsa, ela começou a se sentir febril, tonta. E assim, mano, a gente vê a idiotice, como que o Kazuya, ele é idiota. Porque ele lá na balsa com a Mizuhara pensando na meme, né? Aí ele até fala assim, olha que idiota, né? Assim que a gente sair da balsa, eu vou me declarar pra Mami-chan. A vida de solteirão alugando namorada termina hoje. E aí ele começa a ignorar ela, né? Aí ele recebe uma ligação da Mami-chan, mano, ele vai embora, ele deixa lá a Mizuhara lá se ferrando. Aí ela até fala assim pra ele, né? Preciso falar com você. Você pode vir aqui agora? Aí ele fala, agora não dá, pode ser mais tarde? Aí ele, daqui uns 15 minutinhos, né? Ela fala, entendi, estarei esperando. Estarei sempre te esperando. A desgraçada sabe iludir, né, os meninos, tadinho. Aí ele fala assim, sempre, aí já fica todo animado, né? Onde você quer que eu te encontre? No lobby ou na frente do hotel? Aí ela fala, na piscina. Aí ela fala, tô aqui na piscina do hotel, vou ficar te esperando aqui sozinha. Aí ele já começa... Mano, e tudo o pinto desse menino fica duro. Eu não entendo isso. Eu não era assim quando era adolescente. A mina fala que vai estar te esperando e seu pinto fica duro. Eu nunca vi isso. Só que aí a Mizuhara, ela tá tonta lá, que ela tá febril, aí ela começa a andar pela balsa e a bichinha cai no mar. Ela cai no mar. Uma coisa que eu gostei nesse volume do Kazuya, quando ele viu que a Mizuhara tava caindo no mar, ele tava falando lá com a Mami, mas ele jogou o celular pra longe e deixou essa biscate falando sozinha. E aí ele pulou no mar pra socorrer a Mizuhara. E aí ele fala, eu não sei explicar o porquê que eu fiz isso. E ele salva ela. E aí acaba esse volume 2 aqui. O que esse volume me proporcionou? Um ódio. Um ódio pra essa Mami. Porque, gente, uma coisa que eu odeio são pessoas que querem prejudicar a vida dos outros só pra satisfazer a si mesma. E a Mami, ela só quer isso. Ela quer ter a satisfação de saber que ela conseguiu terminar o relacionamento, entre aspas, do Kazuya com a Mizuhara. É só isso que ela quer. E eu garanto que, se ela conseguir fazer isso, ela não vai dar mais nem atenção pra ele. E o idiota vai ficar correndo atrás dela porque ele tá apaixonadão por ela. Em contrapartida, a gente tem também... A outra coisa que eu não gostei foi o Kazuya, o próprio, ele é um idiota. E em contrapartida a gente tem talvez esse início aí de fato de um romance entre o Kazuya e a Mizuhara. Eu ainda não vejo os dois com aquele sentimento de gostar de verdade um do outro, talvez isso seja construído ao longo do mangá, mas eu já odeio ela. E esse mangá, gente, ele é um mangá muito FDP com você. Porque os personagens são miseráveis, é aqueles personagens que você pega ódio, é aquela história que você pega um ódio, mas você quer continuar comprando pra você saber o que vai acontecer. É uma história que... É o que eu falo, é o ódio que eu sinto por esse Kazuya não tá descrito. Por essa Mami ainda também, não tá descrito. Mas eu quero comprar o volume 3 pra ver o que vai acontecer. Então vocês ainda vão continuar vendo Namorada de Aluguel aqui nesse canal. A nota que eu dou pra esse mangá, vou dar um 7 de 10 também. Não vou ser tão ruim assim, porque eu fiquei curioso pra querer saber o que vai acontecer. Bom, e aí a gente vai para I Am a Hero, volume 20. Esse volume ele foi um volume conectado, de conexão, né? Ele foi conectando as 3 histórias que até então estavam separadas. Então Hideo ele está atrás da Hiromi, que foi absorvida por aquela criatura. Nesse volume a gente também consegue ter uma visão da consciência da Hiromi, que se misturou ali, aquela criatura, e fica uma coisa bem doida ali, de várias consciências misturadas. Mas ao que parece, essa criatura não quer destruir as coisas, porque ela vai andando ali por Tóquio e vai desviando para não destruir nenhuma casa, né? Parece que eles só querem pegar lá os Iseki lá. E aí o Hideo, ele parte em uma missão para ir tentar resgatar a Hiromi dessa criatura. Daí a gente vai também para aqueles outros grupos. A gente tem o grupo lá do Caruso lá, né, que é aquele doidão que parece ser igual a Hiromi, né? Ele consegue controlar lá os zumbis. Tem o grupinho dele que estava atacando o outro grupo, que é o daquele religioso, né? E eles mandaram lá um monte de zumbi para atacar o grupo do religioso. E esse volume ele foi mais centrado em mostrar isso, né? Em mostrar essa guerra entre os dois grupos. Tem um outro dos grupos que estão separados e que eles estão indo para lá. Mas como eu falei, ele foi um volume mais de conexão, para as 3 histórias se unirem e a gente já ir partir para o final da história. Porque esse aqui ele é o
o antepenúltimo volume. A gente vai ter mais um e o final. Então, esse era o meu medo, de o autor ele só ir jogando história e não conseguir fechar. Talvez nos próximos, talvez não, né? Eu espero que nos próximos volumes esses arcos eles sejam encerrados, né? Eles sejam de fato fechados. Mas de importante, tirando essa parte, não teve mais nada. O I Am a Hero ele é mais um mangá de ação. Então ele foi muito mais focado em mostrar pra gente eles tentando sobreviver lá à invasão dos zumbis que invadiram o prédio lá do religioso. Pra esse volume aqui, eu vou dar a nota também, vou dar 7 de 10. Daí nós vamos para Food Wars, volume 26, e aí a gente vai entender a conexão daqui, porque aqui a gente começou a segunda fase lá. Na primeira fase venceram os do bem, né? Os da Central tomaram lá no tubo, não conseguiram vencer. E aí eles estavam decidindo quem queria. O Kuga, ele quer ir porque tem um lá da Central que ele quer muito enfrentar, né? Ele quer ter uma revanche lá. E aí ele foi. E foram outros dois, assim. Um, ele é um ex-cadeira, então ele fazia parte lá dos cadeiras que agora estão do lado da Central. E o outro é aquele que copia os outros, copia o jeito de fazer e a cozinha dos outros. Que aí é o Kuga, o Megishima e o Mimasaka. Mas aqui eu já venho falar aquilo que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Kuga deve ganhar do Tsukasa, porque assim, é vingança. Ele já lutou uma vez e perdeu, então acho que agora ele ganha. Aí a gente tem a Rindo, que é essa menina aqui da capa, que ela tá contra o Megishima. Acho que a Rindo ganha, porque ela tá tendo muito foco, tá mostrando muita coisa dela aqui nesse volume. E eu acho que o Saito, ele deve ganhar também do Mimisaka. Eu acho que essa terceira disputa aqui, principalmente ela, não vai ser assim... Acho que o que vai importar mais pra gente é o do Tsukasa contra o Kuga. A Rindo, agora vamos entender aqui a coisa da capa aqui. A Rindo, ela vai fazer... ela junto com o Kuga, né? Ele vai precisar cozinhar chá preto. Chá preto não, vai precisar fazer algum prato utilizando chá. A Rindo e o Megishima, eles vão precisar fazer algum prato com pimenta. E o Saito e o Mimasaka vão ter que fazer algum prato com atum. Detalhe que o Saito, ele é especialista em sushi. Então ele tem muita prática com o atum. Aí, voltando, a Rindo, ela pegou lá uma carne de jacaré. Porque a cozinha dela, né, a culinária dela é uma culinária mais exótica. Então ela gosta de conhecer coisas novas. Então por isso que a gente tem aqui cobra, jacaré, sapo, escorpião. Mostra até que ela gosta de comer, descobrir insetos novos que possam comer, né? Então ela é uma culinária exótica. Ela gosta de cozinhar coisas fora da caixa, né? Que são diferentes. Tanto que ela pega um jacaré vivo ali, tira e já mata o jacaré ali, já arranca ali a pele dele, as escamas e tudo mais, e já vai cozinhando o prato dela. Daí o volume ele vai mostrando pra gente assim um pouco a respeito da história dos 6 personagens, só que muito mais focado na história do Kuga, né, e essa rivalidade dele com Tsukasa. Mostra como que o Mimisaka entrou pra equipe, né? Foi mostrando ali como que o Soma conseguiu chamar os outros 2 pra equipe. E aí foi mostrando eles cozinhando, né? Sempre tem esse foco no Shokugeki. Achei legal também que, como eles estão disputando em times, os times podem se ajudar. Então lá o Mimasaki, ele estava ajudando o Kuga fazendo um molho que o Kuga precisava, enquanto ele focava em outra coisa, né? Em coisas mais importantes lá da elaboração do prato dele. E o Mimasaka tá copiando exatamente o Saito lá do sushi, tá fazendo tudo. Até o Saito fala, então toma aqui minha faca também, já tá me copiando? Copia tudo logo, vai. No final, eles terminam os pratos dele. O Saito, ele faz lá um combinado com um monte de sushi. O Mimasaka, ele também faz esse mesmo combinado, só que em um dos sushis, ele faz alguma coisa diferente. Então talvez isso que determine qual vai ser o prato vencedor. A Rindo, ela faz lá uma carne de jacaré que ela enche de pimenta, assim, aí a gente fica tentando saber o que vai acontecer. E também o Megishima, ele faz um lamen que ele falou que é um lamen africano. Vamos ver o que é. Já o Kuga, ele faz uma paleta de porco super suculenta e o Tsukasa faz
4 tipos de sorbet, né? Pelo menos é o que parece, as pessoas ainda não conseguiram desvendar o que é. E como todos terminaram ao mesmo tempo, os jurados vão experimentar os pratos idênticos, né? Os jurados eles vão experimentar os pratos ao mesmo tempo. E é aí que o volume termina. Eu tô gostando muito dessa competição. Eu acho muito legal que, por ser um mangá de cozinha, né, de comida, ele consegue fazer a gente ficar empolgado assistindo essas batalhas, mesmo não tendo esses poderes. E eu gosto da parte do Shokugeki no Soma também sobre como que é o plano de fundo dos personagens. Eu acho que o autor ele consegue também fazer isso muito bem. É um jeito que te prende na história. Gosto de como que as culinárias elas são diferentes, então a gente não tem cozinheiros que fazem sempre a mesma coisa, tirando lá o Mimasaki que copia a cozinha de todo mundo. Mas enfim, cada um tem o seu estilo. E eu gosto, gente, é igual eu sempre falo, eu gosto quando a história não fica só focada no Soma. Eu gosto quando a história ela foca em outros personagens, quando a gente consegue conhecer outras coisas, né? Ficar só muito no protagonista é muito chato. Eu sei que uma história ela depende do protagonista, né? O protagonista tem que brilhar. A gente tem sim que ter um foco. Mas é muito legal quando a história foge um pouco disso e não fica só porque toda rodada o Soma aparecer ia ficar super chato. Talvez ele só apareça no final, né? Pra quebrar aquilo. Ganharam por conta do Soma. Mas enfim. Eu acho que nessa segunda rodada eles vão perder. O time do bem, né? A Central vai levar. E aí na próxima, que é a decisiva, aí sim eles conseguem virar. Porque eu acho, gente, que o roteiro não ia entregar 2 vitórias seguidas pros protagonistas, né? Porque senão não faria sentido. A terceira rodada ia acontecer só por acontecer. Mas também pode acontecer algum tipo de reviravolta. E aí a gente só vai saber acompanhando, porque eu já tenho lá o próximo volume, talvez já apareça aqui nas próximas leituras. Para esse volume aqui de Food Wars, eu vou dar a nota 8.5 de 10. E, gente, nós finalizamos com Lobo Solitário, volume 27, e Lobo Solitário, volume 28. Esse volume, assim, eu gostei muito mais do volume 27, não só porque tem essa capa fofinha, do que do volume 28. Mas, enfim, o que a gente teve aqui nesse volume 27? O Yagyu, né, ele conseguiu fazer com que o Shogun acreditasse nele, que ele era inocente, né? Ele foi lá, usou as palavras dele, ele fez até o Shogun se emocionar lá, porque ele fez de um jeito que o Shogun visse que ele de fato era inocente e tudo mais. Nisso ele foi liberto, só que ele já tinha convocado os Kusa, né? Que são as pessoas que trabalham ali nas sombras para a família Yagyu. E aí ele deu essa missão para os Kusa de assassinar o Ito Ogami. Então, esse volume 27 de Lobo Solitário, ele foi muito mais focado em todos os Kusa indo até o Itogami e lutando contra ele, até que não sobrasse mais nenhum. Mas o que faz desse volume 27 incrível? A gente tem um capítulo aqui, eu falo, gente, Lobo Solitário, os capítulos que tem foco no Daigoro, eles são os melhores. O Ito falou pro Daigoro ficar lá na praia, protegendo as espadas dele e do Yagyu, para não deixar ninguém tocar e tirar aquelas espadas dali. Porque quando 2 samurais fincam as espadas, né, significa que eles prometeram retornar uma batalha. E aí começa a vir uns espiões, eles começam a olhar ali o Daigoro, né, fala, mano, o que aquele menino tá fazendo ali com aquelas espadas? Ele não deixa ninguém chegar. Aí um deles se aproximou, e aí o Daigoro já ficou lá, né, impedindo assim, falou, não, você não vai passar, sai daqui. E aí, tipo, dá muita dó dele, porque ele tá cansado, ele tá ali há dias sem dormir, né? E mesmo assim ele continua com a missão que o pai dele passou pra ele, não deixa ninguém encostar na espada. Mas aí o cara começa a testar, falou, não, vou ver até onde esse menino vai. E o Daigoro não fraquejou, mesmo empurrando, mesmo o Daigoro se cortando na lâmina da espada, ele ainda continuou ali na pose dele lá e não deixou ninguém. Aí dá um incêndio lá na cidade, o povo todo começa a sair zuncando, correndo. E aí o cara que tava testando o Daigoro, ele fala, mano, esse pessoal vai derrubar esse menino aqui, porque todo mundo tá querendo salvar suas vidas, né? E mesmo com o pessoal vindo, o Daigoro não sai dali da pose dele. E ele fica ali ainda protegendo as espadas. Nisso, o cara vê e ele fala, mano, olha como uma criança consegue me ensinar uma coisa, né? Ele não desiste
da sua ambição, né? Ele não desiste daquilo que foi pedido pra ele. Daí o cara vai junto lá e fica protegendo a espada também com o Daigoro. Aí os outros caras que estavam junto com ele falam, vamos fazer igual. Aí todo mundo fica ali, eles fazem uma volta assim no círculo e não deixa ninguém chegar ali naquela espada. Aí o cara fala pro Daigoro, pode dormir que eu fico aqui olhando a espada pra você. Aí o Daigoro vai. E aí ele fala assim, nossa, esse menino, ele realmente, ele é muito esperto, porque ele conseguiu enxergar nos meus olhos que eu não tô mentindo. Porque ele fala assim, eu podia muito bem falar que eu ia olhar e ir embora, mas ele olhou dentro da minha alma e viu que eu estava falando a verdade. Aí ele até, o Ito depois volta, né? E aí ele fala assim, nossa, eu aprendi muito com seu filho. E aí a gente tem outros capítulos incríveis e que eu fiquei com muita dó do Daigoro. Porque assim, teve um incêndio lá na vila e as pessoas fugiram. Então tá todo mundo meio que fazendo os acampamentos ali, enquanto os homens reconstroem as casas. Aí tipo, tá as mulheres e as crianças, né, ali. Aí o Daigoro tá com os amiguinhos. Aí tem uns capítulos mostrando assim, ele brincando com os amiguinhos, ele fazendo lá um monte de pedra pra não deixar ninguém pegar nas espadas, ele conversando. Aí tipo, o Ito, né, também recebendo lá todo o apoio do povo. Ai, gente, é um capítulo assim que eu quase me emocionei. E aí com o tempo, o capítulo, ele é um capítulo mudo. E ele vai mostrando pra gente os dias passando. Então, tipo, a gente vai vendo o Daigoro com um monte de criança brincando. Aí essas crianças cada vez mais vai diminuindo o número, porque os pais estão voltando à medida que suas casas estão sendo reconstruídas. E aí a gente vê de fato no final, de novo, só sobra o Daigoro e o Itogami, né? Os lobos solitários. E a gente vai pro final. O Ito derrota todos os Kusa, só que ele fica extremamente ferido e machucado. Tanto que o último que ele derrotou fez um corte imenso aqui no peito dele. Mas ainda assim, ele não fraqueja e ele vai pra luta contra o Yagyu. Só que o que aconteceu? Um dos Kusa acabou anteriormente falando que ele era um amolador de espada, e ele prejudicou lá a espada do Ito, tanto que ela quebra no meio da luta. Mas mesmo assim, ele continua. E essa luta, ela foi tão foda que toda a cidade se juntou ali pra ficar assistindo essa luta, né? E ninguém interferia, todo mundo ficava ali olhando. O Ito já tava nas últimas, já tava ali, não tava se aguentando, mas ele deu o melhor dele. Só que uma hora ninguém aguenta, né? E nem o próprio Lobo Solitário acaba chegando ao seu fim. Fica uma parte muito legal, né, dele e do Yagyu, tirando a espada da mão do outro. E aí o Ito, mano, ele simplesmente morre. Ele já tava ali super desgastado das batalhas anteriores, ele tava com um corte enorme no peito. E ele simplesmente só cai. Ele cai no chão. E aí o Daigoro dá muita dó, porque ele vai lá, ele entende que o pai dele morreu, porque das outras vezes em que isso acontecia com o Ito, ele não ficava tão desesperado quanto agora, porque ele conseguia ainda ver a vida no Ito. Mas dessa vez ele viu que, de fato, a vida se esvaiu do corpo do Ito. Mas o Yagyu, ele olha assim pro Daigoro, né, e pro corpo ali do Ito, e ele também já tá desgastado totalmente, o Daigoro ali todo chorando, né, porque o pai dele tá morto. O Daigoro pega uma lança, mano, ele pega a lança ali no final, ele vai pra cima do Yagyu e enfia a lança assim com tudo nele e mata o Yagyu, mas o Yagyu deixou, né? Ele com certeza conseguiria escapar ali, mas o Daigoro vai lá, mano, e vinga o pai dele, né? Ele mete a lança na barriga do cara, o cara até abre assim, né? Pode vir. Porque o Yagyu, ele é um samurai, ele tem a honra, ele entendeu que ali também era o fim dele, né? Que ele lutou tanto contra o Ito, mas ele perdeu tudo. O Ito conseguiu, de fato, destruir toda a família Yagyu. Então, mesmo sendo derrotado, o Ito, no final, atingiu o objetivo que ele tinha. E aí o Daigoro mata o Yagyu, aí tipo, o Yagyu abraça ele assim, e aí ele termina falando, né? Todo mundo olhando ali a luta, todo mundo se emocionando. Aí ele fala assim, meu netinho. E acaba. E aí continua no novo Lobo Solitário, né? Mas que isso aí é uma outra história, porque já conversamos aqui a respeito dele. Amei Lobo Solitário, foi muito bom, né, acompanhar essa jornada aí de vingança do Itogami. Quem curte mangá de samurai vai, porque é uma pedida imensa, assim, ele é um mangá
extremamente filosófico, né? É um mangá que te faz pensar, um mangá que traz mensagens muito boas. E infelizmente só é difícil de você achar ele hoje em dia, né? Mas tá valendo mega a pena. E para o Lobo Solitário, com certeza eu vou dar a nota 10 de 10, porque vale sim muito, 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 muito a pena. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo com as leituras da semana, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações para sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. E deixa aí nos comentários também a sua opinião a respeito desses mangás. E fala pra mim de Namorada de Aluguel, que é o foco desse vídeo, essa namorada aqui. O que vocês estão achando desse mangá? Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. É isso aí, valeu, falou.